A paz do Senhor, amados e queridos irmãos, tudo bem? Eu sou o pastor Valmir Ribeiro e trago a nossa 13ª lição da nossa classe dos jovens, falando sobre Malaquias. Deus se importa com a família. Quando nós falamos sobre o livro de Malaquias, nós costumamos muito usar mais a temática falando para dízimos, para ofertas alçadas, mas nós vamos ver aqui na palavra do Senhor que é muito importante quando nós também usamos Malaquias para falar do compromisso do homem com a família. Essa nossa 13ª lição, estamos chegando ao final desse trimestre que foi maravilhoso e já estamos com o mais novo trimestre aí já para o próximo primeiro domingo de outubro, e eu acredito que vai ser também um momento muito especial quando estaremos estudando a palavra do Senhor. Então essa nossa temática de hoje fala Malaquias, Deus se importa com a família. Texto do dia. E dizeis por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. Malaquias capítulo 2, versículos 13 e 14. Vamos tratar então sobre essa temática muito importante, a questão familiar. A síntese. Honramos a Deus e quando cumprimos os votos do casamento satisfazemos o ideal de Deus para a família. Quando nós honramos o nosso cônjuge, quando trabalhamos em favor da família, em favor daquilo que Deus tem estabelecido, o Senhor ele vai agir de forma maravilhosa, de forma poderosa nas nossas vidas. Nós temos nesta lição o objetivo de explicar o contexto social e a estrutura do livro de Malaquias, reconhecer os perigos de uma religião apática e indiferente, compreender que o propósito de Deus para nossas vidas implica na construção de um relacionamento familiar agradável e feliz. Isso vamos estar estudando então nesta lição. O texto bíblico em que esta lição está inserido é Malaquias capítulo 2, versículos de 10 a 3, que diz assim: Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto dos nossos pais? Judá foi desleal e a abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém. Porque Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha de um Deus estranho. O Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isso, o que vela e o que responde e o que oferece dons ao Senhor dos exércitos. Ainda fazei isso, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros, de gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer da vossa mão. O que acontece é o seguinte: as pessoas querem oferecer a Deus uma adoração de qualquer maneira. Querem oferecer a Deus uma adoração que de fato não glorifica o Senhor e acha que Deus tem que receber. Só que Deus não é obrigado a receber nenhum tipo de adoração que não seja uma adoração verdadeira. Deus, ele quer receber sim de cada um de nós uma adoração verdadeira. Nós vamos entrar nessa lição e eu lhe convido a vir comigo, caso ainda não tenha inscrito no canal, se inscreva no canal, acione as notificações para que você seja com certeza abençoado pelo Senhor nosso Deus e este vídeo também consiga alcançar mais pessoas em nome de Jesus. A nossa introdução diz assim: de acordo com a tradição da Septuaginta, Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Sua posição no cânon justifica-se pelo fato de ter sido a derradeira voz profética do Antigo Testamento. Comumente, quando falamos desse livro, pensamos em dízimos e ofertas. De fato, este tema foi muito bem abordado por Malaquias. No entanto,
não foi o assunto principal de sua profecia. O livro aborda como assunto principal a sacralidade do relacionamento entre o indivíduo e Deus e entre o indivíduo e sua família. O modo santo que o homem deve se relacionar com Deus e também o modo como o cônjuge deve se relacionar com seu cônjuge e com a sua família. Então nós falaremos sobre isso. Número 1, Malaquias. Malaquias significa, o seu nome significa meu mensageiro. Sabemos apenas que ele foi um profeta fiel e viveu em uma Judá pós-exílica. Ele foi contemporâneo de Neemias, demonstrou sua fidelidade e devoção a Deus, combatendo práticas pecaminosas que eram consentidas em seu tempo. Embora a profecia não registre as datas precisas, como nos casos de Ageu e Zacarias, por inferência ou por assim, estudos, chegamos à conclusão que o livro foi escrito por volta de 430 a 420 a.C. 3 grupos já haviam retornado para Jerusalém, liderados por Zorobabel e Neemias. Os governantes da época de Malaquias eram um homem corrupto, oriundo do Persa. Malaquias viveu próximo a Neemias, todavia não mencionou seu nome. Por isso, especulamos que o livro tenha sido escrito pouco tempo depois do primeiro governo de Neemias em Judá, que foi de 445 a 432. Então nós vamos ver Malaquias. Ele não tem, como os demais, principalmente aqui falando de Ageu e Zacarias, uma data de quando o seu livro fora escrito, mas dá-se a ideia de que ele foi escrito entre 430 e 420. E por quê? Dá essa data, porque não tem como precisar. Os escritos bíblicos, os acontecimentos bíblicos, nós não temos uma data exata. Não temos uma data exata, tá bom? O contexto histórico. No tempo de Malaquias, os judeus já haviam retornado para Jerusalém há 100 anos aproximadamente, e com o tempo foram tornando-se apáticos na prática da fé. Malaquias chegou a denunciar a adoração hipócrita e robotizada, bem como a corrupção do sacerdócio. Eles vieram com o coração fervoroso, de repente enfrentam as dificuldades, o coração deles vão esmorecer, vão ficar fracos. Depois vem o profeta novamente, dá injeção de ânimos a eles vão começar novamente, vão fazer a obra do templo. Mas agora passa-se os anos e eles estão fazendo algo por fazer, fazendo algo de forma robotizada. Nós estudamos semana passada que eles questionavam o seguinte: e agora? Agora nós precisamos continuar jejuando? Eles estavam assim. Então nós vamos ver que a adoração do povo estava muito mecanizada, e isso era muito prejudicial para ele mesmo, porque Deus não recebe uma adoração robotizada. Deus não recebe, não pense nisso, que Deus vai receber, porque não vai. Então os judeus declinavam na sua vida espiritual. Sua profecia condenou a idolatria, os divórcios e os casamentos mistos, o abandono da guarda do sábado, o fracasso dos dízimos por conta do egoísmo material. O templo já tinha sido construído, porém estava sendo ignorado pelo povo. O templo havia sido reconstruído, mas estava o quê? Abandonado. As pessoas não estavam fazendo caso da igreja do Senhor. É muito importante quando nós analisamos isso. É muito importante quando nós olhamos para a vida de alguém e dentro desse contexto a gente vai dizer assim: olha para a casa de Deus com carinho. Vá para a casa de Deus com carinho, trate bem da casa do Senhor. Cuide bem, tenha o prazer de estar na casa do Senhor. Mas infelizmente nos deparamos com pessoas que não pensam desse jeito, né? Estrutura e a mensagem do livro. O livro de Malaquias apresenta em sua introdução
a palavra peso, que significa massa, que é uma sentença pesada. O livro é uma denúncia contundente contra o formalismo religioso. O povo precisava ser confrontado e corrigido. O livro pode ser dividido em duas partes. A primeira, em uma exortação, composta de 6 oráculos. O amor do Senhor por Jacó, primeiro. Segundo, a exortação aos sacerdotes. Terceiro, advertência contra a infidelidade conjugal e os pecados da comunidade. Quarto, a justiça divina. Quinto, a questão dos dízimos e das ofertas. Sexto, a marcas distintas, né, do servo do Senhor. E ainda, a segunda parte do livro refere-se ao prenúncio profético do dia do Senhor. Então o livro ele vai estar dividido, nós vamos ver essas partes do livro, quando os assuntos estão sendo bem abordados e bem definidos quanto à sua ordem. Nós vamos ver, né, a questão da palavra de Deus sendo falada, a palavra de Deus sendo trazida ao povo no capítulo 1. No capítulo 1, de 1 a 5, nós vamos ver o amor do Senhor por Jacó. Nós vamos ver no capítulo 1, do 6 e dos 2 ao 9, exortação aos sacerdotes. Enfim, está tudo bem equilibrado. Não é um livro de uma mensagem só. É um livro que traz várias mensagens, vários relatos importantíssimos para a nossa vida. Diz ainda agora no finalzinho que toda a profecia é costurada por meio de perguntas e retóricas, né, incisivas que procuravam despertar a população judaica, levando a refletirem sobre sua triste condição espiritual. Eles traziam um pensamento, uma pergunta, uma fala, e a ideia era o quê? Levar o povo ao pensamento. O porquê? Será porque isso está acontecendo comigo? Qual é o motivo? Por que está acontecendo? Mas nós vamos ver que havia um abandono da casa do Senhor. O 2 diz, indiferença religiosa, a ingratidão. A indiferença, em seu estágio inicial, apresenta-se como ingratidão. O profeta declarou que o povo respondeu com ingratidão todo o amor que recebeu. Deus declarou seu amor para Israel e eles responderam com um cinismo. Em que nos amastes? Está lá em Malaquias capítulo 1, versículo 2. A pergunta apresentada por Malaquias refletia o pensamento que vigorava entre os judeus daquela época, pois estavam com seus corações duros e com a visão embaçada e turvada. Não conseguiam perceber o amor de Deus sobre eles. O Senhor reafirmou sua escolha, revelando o cuidado com Jacó, citado como autêntico representante do povo de Israel. O problema da ingratidão é que, além de cegar os olhos, ela também priva o coração da emotividade e rouba o entusiasmo da religião, o entusiasmo da pessoa que está ligada em Deus. Há uma apatia, há um indiferentismo, há uma ingratidão, então isso leva o povo a se afastar de Deus, leva o povo a viver longe do pensamento de Deus, longe do pensamento divino. Que o Senhor tenha misericórdia, para que a ingratidão não faça parte dos nossos dias, que a ingratidão não faça parte da nossa temática como servo do Senhor nosso Deus. Número 2, descaso religioso. Os sacerdotes foram acusados de desprezar o nome do Senhor. Eles traziam ofertas imundas e realizavam sacrifícios de qualquer maneira. Não se preocupavam com as exigências da lei. Deus não tinha prazer nesse tipo de oferta e sacrifício. Deus estava cansado desse descaso e indiferentismo. Os sacerdotes foram advertidos a mudarem as suas atitudes, caso contrário sofreriam uma condenação, né, que não ia mudar, não ia ter como mudar essa condenação. Então nós vamos ver que Deus
vai falar primeiro com a liderança. Mas a liderança, o reflexo da liderança vai ir sobre o povo. E a liderança, se não tiver cuidado também, ela pode ser levada a tomar decisões por aquilo que ela está vendo do povo, aquilo que o povo está produzindo. Ela pode ficar também desestimulada e, com isso, levar as pessoas a viver de uma forma maravilhosa na presença do Senhor. A ideia é essa. A ingratidão é isso. O indiferentismo é isso. É levar a pessoa a não ter prazer. Ou, quando faz por Deus, para o Senhor faz de qualquer maneira. Porque são pessoas ingratas, pessoas que não têm o prazer naquilo que estão fazendo. A verdade, a justiça e a honestidade eram ignoradas por eles. Pessoas eram prejudicadas na aplicação de uma lei injusta. Diante disso, os religiosos estavam provocando a ira divina, ou seja, as causas, quando eram julgadas, beneficiavam o rico em detrimento do pobre. Quem tinha, pagava e comprava a sentença, e o pobre que não tinha nada, ficava sempre na dependência, sempre vivendo de uma forma muito abandonada. E Deus não aprovou isso. Eles já haviam vindo do cativeiro, ou já havia ido para o cativeiro por causa disso. Eles maltratavam os seus irmãos. Enfim, e isso foi pesando na balança, e agora Deus não queria que eles agissem dessa forma novamente. O número 3 fala: a família é importante, o casamento misto. Os homens de Judá foram desleais a Deus ao se casarem com mulheres estrangeiras. Existiam leis divinas prescritas orientando a construção familiar. No entanto, os homens tomaram suas próprias decisões. A despeito da ordem de Deus, os judeus estavam se casando com a filha de um deus estranho. Essa questão não era racial, mas espiritual. Ou seja, por que não era racial? Porque Deus, na sua presciência, sabedoria, Deus sabia o quê? Deus sabia que ao estarem unindo seus filhos àquelas mulheres que eram mulheres pagãs, que serviam a outros deuses, elas levariam os filhos da comunidade judaica, do povo de Israel, do povo judeu, a se prostituírem também diante desses deuses. Então, por isso que Deus não queria que isso acontecesse, porque Deus sabia que iria acontecer uma mistura. Eles eram relapsos porque acreditavam que essa questão não era racial, mas espiritual. Então fala assim: para a igreja atual também existem princípios divinos para o casamento. Aí diz assim: ame e se relacione com alguém que sirva a Cristo e tem compromisso com Ele. Não se una a alguém que se recuse a unir-se a Cristo. Se você está na igreja, case-se com alguém da igreja. Não faça diferente disso. Vê alguém que tem o mesmo sentimento que você, o mesmo desejo que você tem pela obra, pelas causas do Senhor, e faça isso. Não se deixe dominar, não se deixe seduzir por isso, em nome de Jesus. Tá bom? O 2 diz: o divórcio. A impiedade infiltrou-se no coração do povo, de modo que eles estavam indiferentes em relação a Deus e às suas próprias famílias. Os homens mais velhos estavam agindo com leviandade para com as esposas de mais idade, ou seja, eles não estavam cumprindo o que fora dito como fidelidade para eles, para eles estarem vivendo uma vida bem ajustada, uma vida feliz. A mulher ficava idosa, eles abandonavam essa mulher para casar com uma mulher mais nova. Por isso que nós vamos ver aqui Deus chamando a atenção, Deus advertindo para que eles não fizessem isso.
E, de fato, foi necessário. O profeta anunciou que o Senhor desaprova o divórcio e a violência decorrida desse ato, o descaso pela lei como origem à descrença no juízo divino. Eles eram relapsos porque acreditavam que ficariam impunes a Deus no dia do juízo. À semelhança da geração de Malaquias, muitos jovens estão deixando a concupiscência da carne derrotá-los. Não viva segundo a carne, mas segundo o Espírito. 3. A família. Nossa relação com Deus influencia a nossa relação familiar. E esta interfere na forma como nós relacionamos com o Senhor. Fomos criados com a capacidade de amar. Foi Deus quem uniu pela primeira vez homem e mulher, perpetrando o casamento como uma instituição divina. Família, definimos de uma forma muito simples, a célula-mãe da sociedade. Se a família fracassar, fracassa toda a sociedade. Se a família perder o seu compromisso diante da sociedade, vai perder todo mundo. Então, queridos, lutemos pela nossa família. A minha família é uma bênção, a tua família também é uma bênção. Lute por ela. Principalmente, lute pela sua família no altar de Deus, nos pés do Senhor nosso Deus. E vai ser uma bênção, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus. A nossa conclusão diz: o livro de Malaquias nos ensina que o casamento não pode ser concebido como um convênio transitório que pode ser desfeito facilmente sem nenhum tipo de implicação espiritual. Pelo contrário, o matrimônio deve ser idealizado como um contrato jurídico de uma união espiritual a ser honrado e venerado. A família é uma instituição protegida por Deus, porque é resultado direto dos seus planos. Portanto, se desejamos servir a Deus, precisamos estar dispostos a honrar a nossa família. Se eu desejo servir a Deus, então vamos procurar honrar a família. Por quê? Se eu não honrar a minha família, o que vai acontecer? Eu não vou ser honrado pelo Senhor. Eu vou estar desmerecendo o que Deus tem feito por mim. Graças a Deus eu tenho uma esposa, eu tenho 3 filhos que são bênçãos na minha vida, que são o meu porto seguro. Que Deus abençoe a sua casa e a sua família. E os demais assuntos dessa lição, a questão da adoração, do indiferentismo, a questão dos dízimos e ofertas, não esqueçam disso. Há um compromisso seu com Deus e você deve honrar enquanto você estiver aqui nesta vida, tá bom? Deus te abençoe e eu lhe convido a vir comigo para o nosso próximo trimestre falando a questões das doutrinas escatológicas, né? Doutrina das outras coisas, das coisas futuras. Com certeza vai ser uma bênção. Deus te abençoe. Amém.